Olá, meus amigos, a paz de Deus, a paz de Cristo, a paz do Senhor a todos vocês. Eu sou Bruno Diedrix, aqui do canal Fonte Cristã, em mais uma série aqui de entrevistas que eu tenho feito aqui no meu podcast, aqui na Spotify. Para você que não conhece, eu tenho um podcast, e também aqui no meu canal no YouTube. E nessa série de entrevistas eu já falei com a Sara, direto ao assunto. Foi bem legal, a Sara, que é uma voz feminina que representa as injustiças que as mulheres sofrem dentro do sistema religioso. Também tive com o Ricardo Adam, hoje, né, símbolo e ícone da reforma, uma pessoa que luta contra as injustiças contidas dentro do sistema doutrinário da Congregação Cristã no Brasil. Isaías de Francisco Morato hoje, né, que eu estou trazendo aqui para vocês. Primeiramente, Isaías, é um prazer tê-lo aqui comigo, é um prazer receber você aqui no meu podcast. Amém, meu querido e amigo irmão Bruno, né? Eu que me sinto muito honrado de estar podendo dar estas palavras, né? Estas palavras que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, muitas pessoas que ouvirão e que verão, vão poder mexer nos teus sentimentos, feridos, magoados, abatidos, e poderão ser beneficiados de alguma forma. Eu me sinto muito lisonjeado de poder fazer parte deste grupo que vai levar uma mensagem para os quatro cantos da terra e o mundo todo. Que se tiver prisões, as nossas mãos estarão com chaves para abrir todas essas prisões colocadas pelo homem e ser liberta pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe. Amém, meu amigo, amém. Deus te abençoe pela mensagem. Para iniciar, eu sempre tento trazer o lado pessoal, né, daqueles que eu entrevisto. Então, Isaías, eu queria que você falasse um pouco sobre o Isaías de Francisco Morato, mas o Isaías pessoa. Sair um pouquinho da caixa do Isaías servo de Deus, para as pessoas que estão nos ouvindo conhecerem o Isaías, né? Falar sobre o seu casamento, se você tem filhos, sobre o seu trabalho. Eu queria que você me respondesse, falasse um pouquinho sobre você. E lembrando aqueles que estão nos ouvindo aqui no podcast, aqui no Spotify ou no YouTube, que essa entrevista ela sempre é progressiva. Eu mando os áudios para o Isaías, ele está me ouvindo agora, e ele responde conforme a disponibilidade dele. Então, assim, pode ser que ele termine a entrevista comigo amanhã ou daqui a 2 dias. Então, às vezes, a diferença de áudio, né, é importante explicar isso. A diferença de áudio, às vezes, amanhã ele estará num ambiente com mais ruídos. Enfim, então pode haver essa diferença. Apesar de eu sempre tentar corrigir aqui no meu software de masterização de áudio, né, de produção musical. Então vamos lá, Isaías, fale-me um pouquinho sobre você. Então, meu querido, meu nome é Isaías Gonçalves. Eu casei na idade de 17 anos e o Senhor me abençoou dando um filho perfeito e com saúde. Meu filho é músico na igreja, um menino muito bom, muito obediente, muito inteligente, leva notas azul, né? E sou nascido e criado na cidade de Diadema, no ABC Paulista, e sou tataraneto crente de geração a geração, desde os meus tataravós, a bisavós, avós, meus pais, e depois passou a nós. Eu obedeci a palavra de Deus, descendo as águas do batismo na idade de 13 anos de idade,
Com 12 anos, o Senhor me deu a promessa do Espírito Santo em evidências e línguas, me selando com a bendita promessa. E quando eu fiz 17 anos, eu casei. O Senhor tem nos abençoado e tenho um comércio, eu trabalho, sou comerciante, tenho uma distribuidora. E minha mãe, Deus recolheu ela, e nós viemos para a cidade de Francisco Morato, eu e meu pai. E aqui ele conheceu uma irmã, casou, uma irmã da igreja, e começou a minha carreira espiritual aqui na cidade. Espiritual começou aqui nessa cidade de Francisco Morato, uma cidade muito carente, uma cidade de um povo muito amoroso, muito humilde, mas uma cidade que o povo trabalha em São Paulo e dorme aqui na cidade. Então as pessoas vão cedo, pega o trem, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, vai para São Paulo, trabalha, cumpre suas obrigações, buscar o pão de cada dia e volta lá para 7, 8 horas da noite, uns até mais tarde, para poder descansar, para no outro dia fazer a mesma tarefa. As pessoas que não enfrentam esse trem para ir para São Paulo, então trabalham no comércio aqui na cidade, pois é uma cidade que não temos indústria metalúrgica, né? Uma cidade de comércio. Então as pessoas que não enfrentam para ir para São Paulo trabalham aqui entre si. E eu faço parte de uma dessas pessoas que é comerciante. Trabalho na própria cidade. Uma cidade muito hospitaleira. Aqui ele é meio sentido interior, né? Então nós estamos a uma cidade próxima, que é uma estação do interior de São Paulo, que é Campo Limpo Paulista, Butujuru, já destino a Jundiaí, Jarinu, Várzea Paulista, né? Então, por ser a última cidade do estado de São Paulo, é uma cidade meia interiorana. Então o povo é acolhedor, amoroso, simples, né? E quando chega as pessoas de outras cidades aqui, são muito bem acolhidas, recebidas, recepcionadas, né? Então é sempre um prazer ter uma pessoa nos visitando. Isso eu digo crente e também digo não crente, tá? Católicos, pessoas católicas, pessoas de outras crenças religiosas. Aqui em si as pessoas são muito boas e atenciosas para receber as pessoas. Acredito no potencial muito dessa cidade. Quanto mais da obra de Deus, pois é um povo que quando você vai falar do Evangelho de Jesus Cristo, muitos param para ouvir e querem, eu vejo que são pessoas que querem conhecer a palavra de Deus. Isso é um pouco da minha história aqui de Francisco Morato. Você foi durante muito tempo conhecido como Isaías de Francisco Morato. É referência na congregação cristã no Brasil como um pregador, uma pessoa de púlpito, com o dom da palavra, com muita profundidade. Para quem não sabe, para quem está ouvindo a gente aqui no Spotify, você já esteve na minha casa, né, no Rio de Janeiro. A gente deveria ter uns 10 anos a menos, né? Foi uns 10 anos que isso aconteceu. Você ficou, acho que de sexta a domingo, se não falha a memória, aqui comigo. Eu te levei para congregar alguns cultos, enfim. Você foi uma referência muito grande dentro da congregação. Como
ministro da palavra de Deus, né? Inclusive, as pessoas conhecem você como Isaías de Francisco Morato. Eu cheguei a um tempo onde eu congregava, onde eu ia, as pessoas diziam: você conhece Isaías de Francisco Morato? Ou já ouviu a palavra de Isaías de Francisco Morato? Ou no YouTube, muitas referências as suas sobre isso. A minha pergunta é: como é lidar com toda essa... entenda bem a palavra, né? Com toda essa fama, com tudo isso que envolve você como um pregador de multidões, um pregador muito conhecido, uma pessoa com muita responsabilidade, uma carga de responsabilidade em cima de você, uma carga emocional muito grande. Como é lidar com isso psicologicamente, Isaías? Como isso mexeu com a sua cabeça ou não mexeu? Então, meu amigo, irmão Bruno, a respeito desta pergunta que o irmão me fez, claramente, se eu estivesse atendendo a obra na Congregação Cristã no Brasil, ou somente fosse um membro, né, que congregava lá, essa pergunta soaria um pouco estranha, né? Muitos ouvintes que vão nos ouvir agora, sendo membro da Congregação Cristã no Brasil, vão ignorar essa pergunta, né? Vão ignorar. Primeiro que eles vão dizer que não há fama nenhuma, o único que tem fama é Cristo. Bom, não sejamos ignorantes nas coisas, né? E muito menos meninos. Então, claramente que quando uma pessoa ela fica conhecida, ela fica automaticamente famosa. O apóstolo Paulo, ele disse em uma das suas narrativas, não importe o que fale de mim, se fale bem ou se fale mal, mas que fale de mim, ele disse. Outra parte, ele disse, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Então isso daí, os membros da congregação, eles são ensinados, né, a falar que só segue a Cristo, que não segue homem, que ir atrás do irmão que tem um dom mais fervoroso é idolatria. Bom, tudo mente humana e fora da palavra, fora da Bíblia. Pois Pedro, quando fez aquele milagre lá no templo de Formosa, junto com João, ele disse: o que tem? Tem uma moeda? Não tenho um ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Falou para o paralítico lá, o paralítico levantou e recebeu a libertação. Bom, quando ele falou isso, 5.000 almas ele pregou e as 5.000 se converteu. Outro ponto, ele pregou mais uma vez, tinha 3.000 pessoas e as 3.000 também se converteu ao Senhor. Então, em 2 pregações, 8.000 pessoas se renderam ao Senhor. Vamos lá. Eu comecei a pregar a palavra desde os 13 anos, né? Desde os 13 anos de idade. E comecei a viajar, né? Depois o Senhor preparou a minha esposa, que é muito companheira minha, né? Que sempre esteve comigo nas horas difíceis, nas horas que eu mais precisei, né? Porque sempre assim, nós somos rodeados de muita gente. Eu atendia culto antes para 2, 3, 4.000 pessoas, né? Estive aí no Rio de Janeiro várias vezes, viajei 19 estados brasileiros, 4 países fora, e aonde fui muito bem recebido. É muito bom que a gente é cheio de amigos, né? Mas quando a gente se depara numa situação difícil, é uma situação que é somente nós e Deus, né? Quando nós olha para o lado, não tem ninguém ao nosso lado, a não ser a companheira que o Senhor preparou, que é a esposa, né? O pai, a mãe, o filho, os irmãos carnais, né? Às vezes até mesmo os nossos irmãos
fica longe da gente, sobra uma pessoa ou outra junto conosco. Então, dentro da congregação cristã no Brasil, eu viajei 19 estados brasileiros. Conheci 1.129 congregações, todas que eu fui pela primeira vez eu anotei, sempre marquei. Gosto muito da Irmandade Ministério, muitos irmãos são meus amigos até o dia de hoje. E essa fama, esse nome Isaías de Francisco Morato, bom, tanto me ajudou a ter muitos amigos, muitos convites, muitos lugares para eu estar indo, né? Atender cultos, pregar palavras. Eu estive no irmão Raimundo Furtado, Raimundinho do Piauí. Tinha uma irmã cadeirante lá, né? A igreja tinha umas quase 3.000 pessoas ou mais. Assim, meu pai estava junto comigo. Eu atendi o culto e na hora da palavra, aquela irmã cadeirante, ela se levantou da cadeira de roda e saiu andando no meio do corredor da igreja, abraçando as irmãs. Após o culto, eu perguntei para os irmãos: irmão, e essa irmã aí? Irmão Isaías, dá glória a Deus, que essa irmã faz 20 anos que ela chegou aqui, ela congrega conosco. Quando ela veio, ela já veio de cadeira de roda. Quando ela obedeceu a palavra, foi batizada aqui e voltou para a cadeira de roda normal, mas hoje ela deixou a cadeira de roda e está andando no meio da Irmandade. Bom, também tive na região do irmão Luiz Paulo, Ribeirão Preto, é um irmão que faz declamações, muito amigo meu também, um sofredor, um homem muito íntegro, e meu pai também me acompanhou nessa missão. E chegando na porta da igreja, uma igreja no meio do mato, uma salinha, mas tinha duas igrejas dentro de uma, estava muito cheia. E quando eu cheguei na igreja, um irmão chegou em mim e disse: irmão Isaías, eu fiquei sabendo que o irmão ia estar aqui e eu tenho um exame marcado, que eu tenho pedras no rins, mas quando eu fiquei sabendo que o irmão ia atender a busca dos dons aqui, perto de Ribeirão Preto, né? Eu deixei tudo e vim aqui porque eu senti que Deus ia me libertar. As pessoas põem fé, né? As pessoas põem fé. Não fé em mim, ou fé no irmão, ou cicrano, não. Fé que você é um homem guiado e usado de Deus, né? E isso não tem pecado nenhum. Isso não tem pecado nenhum, porque Jesus falou: se crê em mim, obras maiores farão e verão, né? Então eu disse para ele: ô irmão, a fé remove montanhas, vamos participar do culto. E estava muito cheio o culto. Na hora do testemunho, eu estava atendendo o culto, na hora do testemunho aquele irmão foi pedindo licença, entrou lá, foi lá na beira do púlpito e me deu um copinho descartável. E disse para mim: irmão, tá aqui as pedras que eu falei pro irmão, que Deus falou que hoje ia tirar as minhas pedras do rim, intermédio deste culto, né? Ele foi orinar e o Senhor falou para ele: orina não no mitório, orina no copinho descartável, que as pedras vão cair, você vai mostrar para minha igreja que eu fiz o milagre, né? Então, muito lugar fomos, aí mesmo no Rio de Janeiro, aquela vez que você estava comigo, aquele menino que desfaleceu e morreu na hora do culto, e o Senhor deu a vida para ele novamente, né? Um grande milagre o Senhor operou aí na sua região. No Mato Grosso também estive, e no Mato Grosso uma irmã na hora do culto, ela recebeu o penhor do Espírito de Deus, né? A glória de Deus passou por ela e ela soltou de dentro para fora um câncer enraizado que caiu no chão da igreja. E quando caiu no chão, a irmandade foi muito forte, o fervor da igreja. Deus muito abençoou, selou diversas almas com a promessa. E depois aquela irmã contou, ela disse: irmão, o Senhor me libertou do câncer e secou 2 úlceras que eu tinha.
né? O Senhor tem feito muita obra. Na cidade de Limeira também estive. Uma irmã que tinha 10 anos, que tinha lepra, era medicada todo mês. E fizemos uma oração ali. O Senhor o libertou na mesma semana. Muito milagre o Senhor tem operado. Lá na divisa com a Bahia também, uma menina paralítica, com as duas pernas atrofiadas, os braços atrofiados. Numa oração que nós estávamos, o Senhor mandou dar um abraço no menino. Quando eu abracei ele, o Senhor me tomou e disse: menino, dá 5 glória. Ele falou: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. No quinto glória, quando foi para chegar no quinto, o Senhor batizou ele com a promessa. Ele foi em direção da irmãzinha e deu uma ordem para ela: menina, minha irmã, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Quando falou isso, os braços dela esticou, as pernas esticou, deu um estralo na coluna e pulou da cadeira de roda e saiu andando. Foi um milagre muito bonito que Deus fez. Então, muitas obras o Senhor fez aonde tenho passado, e se eu ficar contando aqui, vai o dia, a noite, a madrugada. Eu mesmo sou o filho da promessa de Deus, né? O, o meu pai e minha mãe tinham 3 filhos e ela sentiu uma dor muito forte no seu abdômen e ela falou com meu pai. E meu pai levou elas nos médicos. Quando chegou nos médicos, o médico disse: você está com cistos muito grandes nos teus ovários e nós vamos precisar arrancar esse cisto. Então veio junto o cisto, que era do tamanho de uma laranja, e junto com o cisto, os 2 ovários e as 2 trompas. Fez uma limpeza no útero. E os médicos disseram que nunca mais ela ia gerar. Ela foi buscar a palavra e Deus mandou a palavra dizendo que ela ia conceber novamente um filho, né? E nessa etapa desse sofrimento, o Senhor recolheu o filho dela, o filho do meu pai, da minha mãe, meu irmão mais velho, com câncer no sangue. E ela perguntou para Deus: ó Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu tinha 3 filhos, agora eu só tenho 2. E o que eu vou fazer, Senhor? Não posso mais gerar filho, nunca mais. O que eu vou fazer? Aí ela foi buscar a palavra e Deus disse isso para ela. Ela entrou dentro de casa depois dessa palavra, sentou em cima da cama e começou a meditar na palavra que Deus tinha falado que ia dar o jeito, né? Quando ela começou a meditar nesta palavra, ela viu que veio descendo um clarão dentro do quarto. E naquele clarão saiu 2 homens todo vestido de branco, com uma maleta branca na mão. Um deles mandou minha mãe deitar, minha mãe deitou, o outro abriu a maleta branca. Com a mão direita colocou um ovário no lado direito da minha mãe, e com a mão esquerda um ovário no lado esquerdo da minha mãe. Ela não podia gerar, dentro de 1 ano ela me gerou e eu sou filho do milagre de Deus. A minha mãe também, quando era menina, ela era cega e paralítica. Ela tinha tracoma nos 2 olhos e tinha paralisia infantil. Tracoma nos olhos, ela não tinha as bolinhas dos olhos, era só o branco e algumas faixas vermelhas de sangue que cruzava as 2 vistas. Só andava em cima da cadeira de roda, meu avô empurrando, levava para a igreja, recitava: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mesmo sem enxergar, mesmo sem andar, acreditando no milagre. E um dia no portão de casa alguém bateu palma e disse: Deus mandou eu vim aqui. Meu avô entrou: pode entrar. Né? O rapaz entrou e ele, um moço alto, uma roupinha bem simples, puxou do bolso de trás um inário e abriu no hino 65, que canta: o Senhor Jesus passava e com ele a multidão. Eis que um cego no caminho mendigava o teu pão. Terminou de cantar, olhou para minha mãe e disse: menina, em nome de Jesus, levanta e anda. Quando falou isso, os braços da minha mãe esticou, as pernas esticou, ela levantou da cadeira de roda e começou a andar
O Senhor libertou ela da paralisia infantil. Ele disse: a obra de Deus é completa. Apontou e disse: receba a visão material. Quando falou isso, as faixas de sangue sumiu, apareceu as duas bolinhas dos olhos e Deus libertou minha mãe da paralisia infantil e do tracoma dos dois olhos também. Então, essas obras que Deus fez e muito mais, se eu ficar contando, vai passar muito tempo. Essas obras me abriu muito campo para conhecer muito lugar, muita igreja, muita irmandade. Foi muito bom. Mas a questão que a congregação cristã no Brasil, ela tem uma mente fechada quanto a essa parte, porque eles acham que quando o povo de Deus vai buscar os dons de Deus, vai na igreja e enche a igreja, os mais velhos acham que é correria atrás do homem. E na verdade não é atrás do homem, mas é atrás do dom de Deus que Deus depositou em cada irmão. Sem saber eles que se eles também buscar, o Senhor também enche eles. Eu me lembro, meu irmão, que eu orava antes, era 8 horas, 5 horas, 6 horas, de joelho, sozinho, em cima de caroço de feijão, buscando de Deus, porque o Senhor falou para Pilatos. Pilatos disse: você sabe que eu tenho o poder de te salvar e de te crucificar. E o Senhor falou para ele: olha, Pilatos, você sabe que você não tem poder nenhum sendo governador, hein? Você não tem poder nenhum se do alto do céu não foi te dado. Então tudo isso que eu contei aqui não foi poder nenhum meu, foi o poder do alto do céu e a fé de todas as pessoas que buscavam. Então eu passei uma grande perseguição ao dom de Deus, de pessoas ligar um para o outro e dizer: não receba esse irmão, e falar isso, falar aquilo. E às vezes eu vejo até crítica na própria internet mesmo, as pessoas sem saber, sem nos conhecer, falar diversas coisas para tentar denigrir a nossa imagem, denigrir o trabalho que estamos fazendo, né? E muita crítica, não em cima só de mim, mas em cima de muita gente, críticas que acaba ofendendo as pessoas, ofendendo a nossa alegria, o nosso prazer, porque tudo que fiz e faço nesta obra sempre foi por amor, sempre foi por voluntariedade, nunca fui, nunca procurei salário, nunca procurei ganhar dinheiro para atender a Irmandade. Sempre atendemos a Irmandade com todo o penhor, todo o amor. Às vezes chego na nossa igreja 8 horas da manhã, e que tem as nossas reuniões do ministério e etc. E sou o último a sair da igreja, às vezes saio 11 horas, meia-noite, cuidando de assuntos melindrosos da obra de Deus, para que as almas sejam resgatadas, cuidadas, amadas, exaltadas, levantadas, e que não possa nenhum tipo de espírito contrário derrubar a crença e a fé das pessoas. Pois o diabo vem para matar, roubar e destruir, e o Senhor vem para perdoá-las e salvá-las, né? Então é isso. Você perguntou às vezes como é que eu levo essa carga. Uma carga muito pesada. Muitos têm fama para cantar. Quando montam um palco, eles cantam e multidão de pessoas sai feliz. Eles vendem o CD e cobram o ingresso. E às vezes não são tão criticados como nós que fazemos tudo de graça, tudo por amor, tudo para ver um sorriso no rosto de alguém. Bem, essa entrevista eu iniciei com Isaías, de Francisco Morato, ontem à noite. Como eu explico para vocês, a gente vai fazendo aos passos, aos poucos. Aproveitar para essa retomada de entrevista, saudar todos com a santa paz de Deus, a paz de Cristo, a paz do Senhor.
E agora o Isaías, eu gostaria até de testificar o que ele falou na entrevista, que ele comentou que esteve no Rio de Janeiro comigo e essa obra, né, esse milagre que operou, na verdade eu levei o Isaías numa congregação cristã no Brasil, aqui em Piraqui, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, na igreja do Piraqui, no culto de jovens, onde aconteceu esse testemunho que ele comentou, da criança que começou a desfalecer nos braços da mãe. Eu não lembro em qual momento do culto, se foi no terceiro hino, antes, eu sei que foi antes da palavra. E a criança realmente ela começou a desfalecer e ali o muito usado por Deus, ele pregou e a criança ela retornou à vida. Retornou ali, ela estava desfalecendo, a mãe estava em pânico, chamou a atenção de todo mundo virou para trás para olhar, até eu inclusive. E naquele momento ali que Deus deu a ele, realmente Deus devolveu a vida à criança. Essa obra eu testifico porque eu estive lá, eu estava presente, eu vi. E retornando aqui à entrevista, o Isaías, provavelmente muitas pessoas querem saber qual foi o real motivo de você ter saído da congregação e ter aberto a nova CCB. Então, já dentro da pauta, eu queria que você explicasse, contasse aqui para nós como que isso aconteceu. Sobre isso, eu, como disse, sou tataraneto crente dentro da congregação e admiro muito o rito, né, que é o culto maravilhoso, o trabalho maravilhoso, assim também como admiro todas as igrejas, cada uma com o seu ritmo, com a sua doutrina, com a sua ideologia, né? Eu sei entender, meu irmão Bruno, todo tipo de igreja, consigo entender todas elas, cada qual no seu parâmetro, né? Umas mais puxada ao pentecostal, outra mais neopentecostal, outras mais tradicionalistas, né? Outras com mais novidades. Porém, como eu sou uma raiz de dentro de uma igreja tradicional, né, que é a congregação, então os meus costumes e ritmos de culto se assemelham à congregação. Bom, começa assim, eu atendi a obra de Deus na congregação, né, e por bastante tempo, e depois conheci alguns irmãos do ministério de Jandira, como o presidente, o vice-presidente e o irmão do conselho também, que fazia parte da presidência, né? O conselho presidencial. Junto bastante anciães, cooperadores de jovens, e gostei do trabalho dos servos de Deus, achei muito bonito, interessante. São muitos irmãos que saíram também da congregação, né? Por um tempo estive com eles. Achei muito bom o trabalho deles, trabalho de resgate, salvação de alma. Porém, a liderança desta instituição, eles trabalham com uma vocação um pouco mais forte, né? Uma liderança de outros tipos de igrejas neopentecostais e também pentecostais, né? Muito bom também, mas eu não consegui me achar neste local. Quando eu saí do ministério de Jandira, não foi por rebeldia, nem por descaso, nem por tristeza. Eu saí deste ministério porque os meus padrões de atendimento de culto, ele é voltado mais como o da congregação cristã no Brasil, né? Então, bom, não consegui me adaptar, né? Me adaptar ao ritmo de culto dos irmãos, tem um pouquinho de diferença dos nossos costumes, mas louvado seja Deus por isso, eles estão levando a obra dessa seguinte maneira, né? E tão feliz lá também servindo a Deus. Bom,
Quando eu atendi a obra de Deus na congregação, um dia eu cheguei para um ancião e falei para o ancião: irmão, o senhor está me mandando ir atrás daquelas ovelhas machucadas, né, desgarradas, até aqueles que já pecaram e perderam a comunhão com a igreja perdeu a comunhão com eles. Bom, a resposta do ancião para mim foi da congregação cristã no Brasil. Ele disse: irmão Isaías, por favor, cuidado para você não trazer lixo para dentro da igreja. Aí Deus, o meu coração ferveu e Deus falou: meu servo, eu vou te colocar no lugar que o lixo vai virar ouro. Eu sou pertencente de Bom Testemunho, eu tenho uma carta de Bom Testemunho assinado por anciães e cooperadores que eu carrego na minha pasta, né? Caso algum irmão tenha dúvida do meu testemunho, dou o endereço da minha casa. E até nós rodaremos aqui, na onde eu congreguei, fiz comum, para que os irmãos vejam a boa comunhão que tenho entre os irmãos, né? E eu tinha um comércio, né? E o Senhor falou comigo: meu servo, eu li muita palavra, sempre gostei de ler. E por ler as escrituras que achei bastante coisas que posso até citar aqui, acho que tenho permissão de citar aqui, que é palavra bíblica, né? Então o Senhor falou para mim que me faria como Davi, e eu entraria dentro da caverna de Adulão, e nessa caverna de Adulão tinha 400 homens rejeitados, abandonados, exilados lá dentro, endividados. Pois Davi fez aliança com esses 400 homens, voltaram para a cidade. E quando voltaram na cidade tinha mais 200 na rua desse jeito, barbudo, cabeludo, né? Maltrapilho, rejeitado, e viraram 600 valentes de Davi. Depois Davi foi rei, né? Como a história conta, não que eu serei rei jamais, mas como a história narra nas escrituras, Davi foi rei, e aqueles exilados, vendidos, destruídos, né? As suas vidas destruídas, viraram generais da guarda do palácio do rei Davi. Então o Senhor falou para mim: vai atrás destes meus filhos que já perderam a alegria, estão endividados, cheios de transgressões, erros, pecados e etc. Então essa foi uma missão que o Senhor me deu, entendeu? Uma missão que o Senhor me colocou, me confiou. E depois também falou comigo para que eu, como eu fui muito conhecido na congregação cristã no Brasil, viajei muitos lugares, e muitos que estão ouvindo aqui esse áudio vai saber que eu já estive na casa desses irmãos, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia, Minas, Piauí, Alagoas, Pernambuco, Maranhão, muitos lugares, né? Rondônia, Roraima. Se eu ficar falando aqui, são 19 estados brasileiros que eu visitei, e aonde fui foi muito bem recebido, e eu quero até agradecê-los por ter me tratado tão bem, né? Junto com esse amor tão grande de Cristo Jesus. Então, por eu ter sido muito conhecido, o Senhor falou para mim: agora, meu servo, eu vou te fazer trabalhar na obra de uma forma diferente. Vou te vestir de roupa de humilhação, vou vestir você de roupa de vergonhas, e você vai procurar as minhas latinhas. Por que humilhação, irmão? Porque o irmão Isaías de Francisco Morato, que era muito bem quisto, muito bem visto entre os irmãos, agora é chamado de anticristo, é chamado de falso Cristo, falso profeta, fundador de outra igreja, rebelião. Então, até irmãos que às vezes eram amigos meus da congregação
nós vamos saudar eles ainda olha torto para nós, como se a gente tivesse cometido um pecado mortal, né? E, coitados, eles não sabem que agora que nós estamos trabalhando para poder saquear o inferno e povoar o céu, correto? Então o Senhor falou: vou te vestir de uma roupa de escárnio, de vergonha, e você vai procurar latinhas. Cada pessoa que passar no teu caminho é uma latinha. Que latinha, quando a pessoa bebe a latinha, o conteúdo joga a latinha fora, e essa latinha cai no chão, o carro passa por cima, a latinha vai para as fezes, vai para o bueiro, vai para a sujeira, vai para a lama, né? E o catador de latinha tem uma missão, de se tiver uma latinha no bueiro, ele vai lá, pega a latinha, porque a latinha tem valor para ele, né? O médico não pega a latinha, o engenheiro não pega a latinha, o doutor, a doutora não vai pegar a latinha. A missão da latinha ser pega é pelo catador de latinha, né? Catador de latinha. E o Senhor falou para mim: cada pessoa que aparecer no teu caminho será uma latinha, que você vai pegar ela. Se tiver na lama, você vai pegar. Se tiver nas fezes, você vai pegar. Se tiver no bueiro, você vai pegar. E vai colocar numa sacolinha, que eu vou te dar a sacolinha do amor. Pois você não vai olhar se essa latinha está rasgada, se está furada, se a latinha está na pior maneira possível. Você vai colocar essa latinha dentro da sacolinha do amor e vai levar na minha casa. Então, irmão, vai levar na minha casa, na casa de Deus, e o Senhor lavará esta latinha com a palavra. A virtude de Deus encherá essa latinha novamente. Então ela vai voltar a tocar, voltar a cantar. E nós falaremos com ela o que Cristo falou para aquela mulher adúltera, pega em adultério, dizendo: vá e não peques mais. Outro ponto da palavra está escrito que se fizer uma pessoa desviar do mau caminho, tá? Que de antes andava certo, isso está falando para pessoas que eram batizadas, tá? Antes andavam certas, servindo ao Senhor, e se desviou do caminho. Mas se alguém conseguir fazer esta pessoa se desviar deste mau caminho e voltar aos caminhos do Senhor, multidão de pecados é perdoado. Então nós estamos aqui para dizer para as pessoas: ser perdoada. Que o Senhor te perdoe, que o Senhor te ame, te resgata, né? Está escrito também em 5 de São Tiago, que a oração da fé com o óleo do azeite, com a unção, perdoa o pecado do pecador, né? Dando chances para que essas pessoas se acheguem novamente ao Senhor. Então a nossa missão de trabalho é esse, né? E irmão Isaías, por que então você não pega essas pessoas e leva novamente para dentro da congregação cristã no Brasil? Bom, irmão, até tentar essas coisas já tentamos, mas quando essa pessoa chega lá, ela é olhada com outros olhos, outras vistas, é um pouco excluída, rejeitada. Tem pessoas que até aceitam, não tem problema, mas tem outras que já não conseguem aceitar, né? Mas nós somos simplesmente recicladores. Nós reciclamos. Agora, onde essa latinha vai ficar não é nosso, não é a nossa palavra que vai falar onde ela vai ficar. Essa latinha escolherá o caminho dela, entendeu? Então, essa latinha que estava ruim se recuperou e agora está no lugar de destaque, né? Destaque como cheia do Espírito de Deus, tocando seu instrumento, cantando, servindo ao Senhor. Então esta é a nossa missão na comunidade cristã no Brasil, que foi titulada Nova CCB, né? CCB por causa das siglas, que é CCB, Comunidade Cristã no Brasil. Nossos ritmos de culto é igual da congregação, né? É normal o andamento de culto, porém temos esse sentido de trabalho. Vou contar para vocês. Mas se a pessoa pecar lá dentro, como que faz? Eu vou contar
um caso que já aconteceu aqui, para que você saiba qual é o nosso trabalho. Nossa missão aqui, eu sou um ancião na obra de Deus, mas eu não determino nada. Quem determina é o Espírito Santo de Deus. Esse que determina. Um dia eu vim para atender o culto e antes de eu começar o culto, um irmão me chamou. Aí me chamou e eu chamei ele no banheiro da igreja e falei, vamos conversar então. Não queria conversar, vamos conversar. E ele me denunciou um músico. Ele disse, irmão Isaías, tem um músico aqui e esse músico, ele transgrediu a palavra, ele pecou com a irmã, né? Pecou com a pessoa e ele mandou até o áudio falando para mim que pecou, que repecou e etc e tal. Esse irmão não pode estar tocando, irmão Isaías. Eu disse, irmão, está certo, irmão, está certo. Então, quando nós terminarmos aqui o culto, eu chamo ele numa reunião, chamo você, você mostra os áudios para ele na reunião, né, que ele falou para você, você serve de prova, testemunha, e nós afastaremos esse irmão de tocar até dar um período de tempo, a boa conduta dele é o que vai contar o que vai ser da vida dele. Ele falou, não, irmão, pelo amor de Deus, irmão, eu não quero que o irmão coloque eu na frente dele com esses áudios, eu não quero nem que ele saiba o que eu te falei. Aí eu falei, então desse jeito fica difícil nós fazer uma reunião com ele. Então o irmão não quer se apresentar? Não, o irmão não quer, é anônimo, é anônimo. Então nós vamos dobrar o joelho aqui, vamos fazer diferente. Vamos dobrar o joelho entre eu, você e o meu cooperador, na época era cooperador, hoje é ancião. Nós vamos dobrar o joelho e vamos fazer uma oração. O irmão apaga os áudios, tá bom? E vamos fazer uma oração. Dobramos o joelho e nós fizemos uma oração nesse seguinte, Senhor, é o Senhor que cuida desta obra, é o Senhor que rege essa obra. Então, Senhor, não deixa nós colocar a mão em ninguém. Se esse músico está aqui para servir ao Senhor e entrar naquele dia no reino da tua glória, perdoa ele, Senhor. Sem que ele saiba que nós estamos fazendo essa reunião por causa dele, perdoa os pecados dele. Livra ele desse mal e deixa ele servindo a Deus junto de nós, tocando o instrumento dele. Mas, Senhor, se não faz parte da tua herança, da tua promessa, e ele está aqui somente como um lobo devorador para destruir a tua obra que está iniciando de resgate, Senhor, tira ele de perto de nós. Não deixa ele vir para estragar essa semente que está sendo lançada. Foi feita esta oração no banheiro da igreja, eu, o irmão que trouxe a denúncia e o cooperador. Só isso. Levantamos, Deus seja louvado, e não tivemos reuniões. No outro dia, esse irmão ligou para o encarregado e disse, irmão, eu preciso ir para São Paulo, resolver minhas coisas, então não vai dar mais para me congregar com os irmãos. O irmão viu que nós não colocamos a mão nele, não colocamos a mão, e o Senhor o tirou do nosso meio, sem que manchasse as nossas mãos diante da obra de Deus. Pronto, a Irmandade toda não sabe disso, ninguém sabe quem é a pessoa, porque eu também não expus essa pessoa, e o nome de Deus está sendo glorificado. Esse é o nosso trabalho, irmão. Entrar nas Cracolândias, servir oração. Tem um irmão conosco que é nosso cooperador, ele entra na Cracolândia, leva sopa, alimentação, faz o trabalho da evangelização, e muitos filhos de irmãos parados lá dentro da Cracolândia. E nós entramos na onde ninguém entra, onde as pessoas têm medo de ir. Nós ajuntamos um povo e falamos do grato amor de Jesus Cristo. Essa é a nossa missão na comunidade cristã no Brasil. Aí titularam Nova CCB, né? Porque é uma reforma, na verdade é uma reforma. Não nessa igreja antiga, porque essa igreja é uma igreja de muito base, muito antiga, muitos irmãos, mas esse trabalho da comunidade cristã no Brasil só é referida Nova CCB porque é semelhante à congregação cristã no Brasil. O padrão de culto, o padrão de irmandade, o jeito do trabalho
é a mesma forma, mas nós estamos vivendo os anos 60, os anos 70, os anos 80, onde tinha o amor e a alegria. E quando você via um irmão passar do outro lado da rua, você gritava: a paz de Deus, meu irmão. E lá do outro lado ele gritava: amém, meu amado, Deus que te abençoe. Né? Então esse é o nosso trabalho. Deus abençoe, meu querido. Estamos aí para alguma pergunta. Você comentou agora que passa, né, um grande desprezo por parte dos membros da Congregação Cristã no Brasil. Até porque eles têm uma visão muito fechada de que qualquer pessoa que não faça mais parte do rebanho deles, ou a pessoa é um desgarrado, ou a pessoa é um desigrejado, ou é um reformista, ou é um pecador. Eles têm muito essa visão. Seria até pauta de uma próxima pergunta, mas como você respondeu também nesse áudio, então eu vou pular para uma pergunta que tem a ver com essas dificuldades, mas dentro do seu da sua esfera, né, desse seu círculo, dentro já da nova CCB. Eu queria saber quais foram e quais são né, as maiores dificuldades que você enfrenta para você levar adiante a bandeira, né, a nova doutrina, a nova igreja. Provavelmente você passou bastante eventos complicados para você poder chegar ao ponto que você está hoje, né, de você ter uma casa de oração, de você ter uma tribuna, de você ter bancos, de você ter uma comunidade cristã já formada. Você passou dificuldades. Quais foram as maiores dificuldades que você passou dentro da nova CCB já para poder chegar a esse patamar que você alcançou hoje? Quando a gente tem uma igreja que se inicia com um poder aquisitivo, com dinheiro, com pessoas com condição empresarial, ajudando, fornecendo atenção, se torna tudo mais fácil. A nossa igreja, o nome já diz tudo: comunidade. Comunidade significa povo, povos, muita gente, povo simples. Eu estive no Rio de Janeiro e as pessoas chamam os morros de comunidades, porque é um ajuntamento de povos simples. Então, esse nome comunidade significa simplicidade, significa ajuntamento de povos humildes. Cristã, porque somos cristãos, amamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Brasil, porque foi fundado aqui. No Brasil somos reunidos, um grupo de cristãos, né? Um grupo de povos com o mesmo pensamento, com desejo de ajudar uns aos outros, desejo de salvar as pessoas, desejo de compreender, entendê-las. Pois como que podemos falar de alguém que está com frio se nós nunca sentimos um vento de frio? Como podemos entender uma pessoa que passou fome se nunca nossa barriga roncou por um desejo de alimentação? Como podemos falar de uma pessoa que foi desprezada, entender o sentimento de desprezo, sendo que nós nunca fomos desprezados? Então, nossa maior dificuldade é poder materialmente trabalhar sem recurso,
Nós trabalhamos com a obra da piedade também, que é uma ajuda voluntária para as pessoas mais carentes, mais humildes. Essa obra da piedade, ela é um serviço social que as nossas irmãs da obra da piedade, nossos irmãos diáconos, vão na casa da necessidade, lugares com extrema necessidade, que às vezes não tem um pão para colocar na mesa. E a nossa igreja consegue atender a necessidade destas pessoas que tanto precisam. Ao contrário do que pensam de nós somos uma igreja que nenhum de nós tem salário. E o nosso estatuto de fé e conduta cristã, estatuto de acordo à lei com a ata, já está escrito que nenhum irmão que atende à obra tem salário, ajuda de custo. Tudo aqui é voluntário, tudo é feito por amor. Então as nossas dificuldades é enfrentar, às vezes, enfrentar pensamentos de pessoas que acham que a gente se beneficia com algum ganho da igreja, né? Mas, na verdade, o ministério é o primeiro. Ministério que eu digo é ancião, diácono, cooperador de jovens, irmãs da obra da piedade. Somos os primeiros a fornecer atenção e ajuda para a igreja. Temos igrejas alugadas, temos igreja em reformas, temos igrejas em construções, e tudo com o amor e a compreensão da irmandade é feito. Então nós, dentro da nossa irmandade, graças a Deus, não encontramos nenhum empecilho, porque tudo é transparente. Todo fruto que entra dentro desta obra é marcado em um livro de coleta, é visto transparente para qualquer pessoa que dizer, olha, eu quero ver o livro da coleta, o que está entrando no valor da igreja e o que está saindo da igreja. Tem todas as notas, nós temos um conselho fiscal e uma vez por mês, quando tem as reuniões, nós abre o livro e mostra para a igreja, falando de todo o valor que entrou e todo o valor que saiu. Em atendimento de aluguéis, em atendimento da obra da piedade, que é cuidar dos mais simples, mais necessitados, não deixando uma família passar necessidade. E tem mais, não tem que ser só da nossa igreja para nós atendermos. Nós atendemos quem o Senhor coloca em nosso coração e quem os nossos olhos também vê, né? Então, o salmista Davi disse, eu fui jovem e hoje sou velho. Davi, quando jovem, era pobre. Davi, quando velho, era rico, pois era rei. Ele disse, eu fui jovem pobre, hoje sou velho rico, e nunca vi um justo desamparado, e nem a tua descendência mendigar o pão. É isso que trabalhamos. Igreja não é para nós se beneficiar, comprar carro do ano, avião, helicóptero, casas em outros países, mansões, não. O dinheiro que entra é do povo. E esse dinheiro volta para o povo em atendimento da obra de Deus. A única coisa que enfrentamos, que vimos que é uma dificuldade, é que às vezes outras pessoas são influenciadas por palavras alheias, sem conhecimento de causa. Mas eu peço que todos venham conhecer esse trabalho e pode vir, nós mostraremos todo o trabalho e principalmente a voluntariedade, tá bom? Eu sinto-me completamente honrado
por você ter cedido o seu tempo, ter cedido a mim essa entrevista que está no ar, aqui no Spotify, no meu canal no Spotify, no meu canal no YouTube. E é importante que as pessoas ouçam o seu lado, entendam o que aconteceu, saibam um pouco sobre o ancião Isaías de Francisco Morato da nova CCB, conheçam a nova CCB, né, o que é a nova CCB, qual é a proposta da nova CCB. Eu sinto-me completamente honrado por você ter cedido essa entrevista, sinto-me feliz. E eu queria que você terminasse, né, essa entrevista agora com as suas considerações finais, deixando um recado aqui para os nossos ouvintes. Eu que me sinto honrado, feliz, prestigiado, né? Por ser entrevistado por você, que é uma pessoa maravilhosa, pelos seus ouvintes que te acompanha, né? Seguidores aí, amigos, né? Por você ter lembrado de uma certa forma da minha pessoa, né? Dos tempos bons que passamos juntos, na nossa igreja mãe, que é a Congregação Cristã no Brasil, né? E nessa nova tarefa nossa da Comunidade Cristã no Brasil, né? A nova CCB, qual é chamado, e nós podermos falar um pouco de nós, né? Poder explanar qual é a real importância de termos esse trabalho. Esse trabalho é para cuidar dos feridos, dos machucados. Um dia o Senhor mandou um servo convidar para um banquete, e esse servo saiu na cidade, bateu na porta do juiz, e o juiz disse: não dá para me ir, porque eu tenho que julgar algumas causas. Aquele servo saiu triste, foi na casa de um advogado, bateu na porta e disse: meu doutor, o meu senhor fez um banquete, uma festa preparada, e pediu que eu viesse convidar, e o senhor está na lista. O senhor poderia me acompanhar aí até essa festa? E ele disse: rapaz, bem que eu queria, mas infelizmente eu não conseguirei ir, porque eu tenho muitos processos para poder advogar, e tem um cliente que eu preciso resolver esse processo dele. Então eu não vou conseguir estar dando atenção nesse banquete. Vamos marcar para uma próxima vez, e eu já marco na agenda. Ele saiu triste dali, foi no empresário, bateu na porta do empresário e disse: por favor, meu senhor, teria como o senhor me dar uma atenção e ir comigo até a sala do banquete que o meu senhor preparou? Ele disse: eu tenho que cuidar da minha finança e das pessoas que empreitei para trabalhar, então eu não consigo estar nesse banquete. Ele voltou triste, de cabeça baixa, e chegou até a casa do teu senhor, e o teu senhor fez uma pergunta: e aí, vão vir? E ele disse: meu senhor, me perdoa, pois todos que eu convidei não quis vir. Ele disse: aonde você foi? Fui na casa do juiz, do advogado fulano de tal e do empresário cicrano. Ele disse: então passa pela rua. Quando você passar na viela e ver um maltrapilho, chama ele para o banquete. Quando você passar e ver alguém caído, sem ninguém para abraçar, chama ele pro banquete. E se você passar e ver o órfão que não tem o amor do pai nem o da mãe, que não tem ninguém por ele, chama ele pro banquete. Se você vê o cego que não tem nada para oferecer,
chama ele para o banquete. Se você vê o mendigo cheirando mal, chama ele para o banquete. E assim aquele homem fez. Chegou no órfão e disse: moço, eu tenho um convite para você. O meu senhor fez um banquete e eu queria te convidar. Ele disse: eu nunca recebi um convite. Ainda mais ir almoçar em um banquete. Pode me falar o endereço que eu vou agora. Aí ele foi no andarilho e disse: ô andarilho, por certo você está com fome. E o meu senhor me mandou eu convidar você para a sala do banquete. E o andarilho chorou e disse: quanto tempo faz que eu não sento à mesa com os meus familiares para comer um banquete. Minha comida é o lixo, meu travesseiro é a pedra. Pois está escrito que a alma farta, ela pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Então, quando todos foram e se assentaram à mesa do banquete que estava preparado, comeram, beberam e saíram felizes, porque o estandarte daquele lugar, da sala do banquete, é o amor. O amor remove tudo, o amor cria tudo. O amor é o amor. A casa do filho pródigo, a mesma coisa. O filho pródigo foi embora correndo. Gastou tudo da parte dele. O irmão mais velho não aceitava se um dia aquele filho pródigo voltasse. Mas o filho pródigo gastou com as meretrizes, com os amigos, com tudo. E quando ele mais precisou, os amigos foram embora. Todos te abandonou. Ele voltou então, com uma mensagem na mente dizendo: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, contra Deus, me perdoa. E quando ele vinha voltando, falando essas palavras, toda a tarde o pai olhava lá fora no caminho que ele foi embora. E um dia o pai dele avistou um homem cabeludo, barbudo, a roupa toda maltrapilha, com expressão no rosto de lágrimas, de choro, de sofrimento, de dor. E o pai percebeu que era o filho, porque o pai conhece o filho, pode ser da pior forma que o filho esteja. O pai ama. Quando ele estava chegando perto, o filho veio dizendo: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, me perdoa. Deixa eu ser um jornaleiro teu para me trabalhar, para ganhar pelo menos o pão de cada dia para me comer e me alimentar. Eu durmo lá no meio do chiqueiro, no meio dos porcos, não tem problema. O pai nem esperou que ele terminasse de falar, já abraçou ele e chorou. E o pai disse aos teus funcionários: por favor, traga a melhor roupa. Por favor, coloque a melhor música. E sabe aquele cevado que nós estávamos tratando para o fim do ano? Chegou esse dia. Nossa festa de ano novo começa hoje. Ele foi, tomou um banho, fez a barba, colocou a roupa. A caminha já estava arrumadinha. E ele sentou, comeu, bebeu. O filho mais velho ficou pro lado de fora brabo, batendo o pé: eu não entro, não é possível, quem é que está aí? E alguém disse: é seu irmão, aquele que gastou tudo, foi embora com as meretrizes. Aquele que abandonou a sua família, o seu pai, sua vivência. Ele disse: não é possível, meu pai não me deu nem um cabrito para eu participar com os
com os meus amigos, tanto que eu tive fidelidade com ele. Esses são os velhos crentes que não entendem que o amor do Pai é o amor da graça. E ele dizendo, eu não vou entrar nessa festa, eu não aguento entrar dentro da minha casa. Como que pode meu pai receber esse imprestável, essa pessoa? E o pai ficou sabendo que o filho mais velho, certinho, estava lá para fora, foi lá fora, disse, ô filho, tudo isso daqui é teu, filho. Tudo que eu tenho é teu. Mas esse seu irmão estava morto e agora viveu. Estava perdido e foi achado. E ele disse, não é possível, pai. Olha tudo que ele fez. E o pai disse, mas eu amo ele. Ele também é meu filho. Eu quero agradecer a todos vocês que estão me ouvindo aí. Muito obrigado por essa oportunidade. Quero dizer, você hoje não pode ser o filho pródigo, mas se você conhecer um filho pródigo, lembra do irmão Isaías de Francisco Morato. Pega o meu WhatsApp, me manda mensagem, porque se tiver que precisar de cuidar, eu, com os meus conservos da comunidade cristã no Brasil, guerreiros, homens que estão comigo desde o início do trabalho, vamos cuidar e um dia vamos entrar junto no reino da glória de Deus. Muito obrigado por essa oportunidade. Um beijo no coração, meu irmão Bruno. Um beijo no coração de todos que nos ouviu. Deus que abençoe vocês em tudo e a santa paz de Deus. Muito obrigado. É isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Não esqueça de se inscrever aqui no meu canal no YouTube, também no meu Spotify. Provavelmente venho trazer mais entrevistas com outras pessoas, tá bom? Fique com Deus. Um grande beijo a todos. Paz de Deus, paz do Senhor, paz de Cristo. Tchau.